Olá pessoal, Márcio Coach aqui e neste vídeo chega ao fim o governo da família Assad. E Israel aproveita e ataca bases militares na Síria. Tudo isso e muito mais, então vamos para cima, valeu! Meus amigos, e hoje, dia 8 de dezembro de 2024, é um grande dia para a Síria e o regime da família Assad cai. Depois de longos 54 anos, as forças rebeldes tomam de conta do país e dominam a capital, Damasco. Meus amigos, e aqui no nosso mapa atualizado, vejam que as forças rebeldes já avançaram sobre a totalidade do regime sírio, mostrando que o governo de Bashar al-Assad caiu. Em especial, um destaque aqui para Damasco, que foi totalmente tomada. No entanto, vejam várias situações ainda em andamento naquela região. E o The Times, em reportagem de capa, traz essa notícia dizendo que rebeldes declaram Damasco capturada no fim do governo da família Assad na Síria. E a matéria diz que o governo sírio caiu no início deste domingo em um fim impressionante para o governo de 50 anos da família Assad, depois que uma súbita ofensiva rebelde correu em todo o território controlado pelo governo e entrou na capital em 10 dias. Diz ainda que a TV estatal síria transmitiu uma declaração em vídeo de um grupo de homens dizendo que o presidente Bashar al-Assad havia sido derrubado e todos os detidos nas prisões foram libertados. Moradores foram vistos aplaudindo nas ruas da capital, enquanto as facções rebeldes anunciavam a partida de Assad e declamavam a cidade de Damasco. E os rebeldes disseram o seguinte: depois de 50 anos de opressão sob o governo Baath e 13 anos de crimes e tiranias e deslocamentos forçados, anunciamos hoje o fim deste período sombrio e o início de uma nova era para a Síria. E aqui temos então o registro de um desses momentos em que as forças rebeldes entraram na Síria e os civis foram para as ruas celebrar essa tomada. Vejam várias pessoas muito satisfeitas com as forças rebeldes e com o fim do governo do ditador Bashar al-Assad. E aqui os sírios comemorando a chegada da oposição lá na Síria. E aqui mais imagens mostrando os civis celebrando a tomada de Damasco. E aproveitando esse momento histórico, os civis foram para as ruas celebrar e também para derrubar esse busto. Veja esse grande busto que foi destruído e agora está sendo arrastado pelas ruas. Aqui mais uma imagem desse busto que foi destruído, uma estátua de Hafez al-Assad derrubada em Jaramana, a poucos quilômetros de Damasco. E aqui mais imagens do povo sírio celebrando a conquista de Damasco. Vejam um tanque de guerra. Em seguida, várias pessoas começam a parar e se aproximar dessas forças, celebrando a conquista da cidade. E o primeiro-ministro Mohamed al-Jalali disse que está pronto para cooperar com qualquer liderança escolhida pelo povo sírio. Ainda, meus amigos, milhares de pessoas em carros e a pé se reuniram em uma praça principal em Damasco, acenando e cantando liberdade. De meio século de governo da família Assad, disseram testemunhas. E por fim, meus amigos, o primeiro-ministro de Assad, Mohamed al-Jalali, foi visto em imagens escoltados por combatentes rebeldes até uma reunião com líderes para coordenar a transição. Mais tarde, ele disse em um comunicado que estava em contato com o comandante rebelde Abu Mohammed al-Golani para discutir a gestão do período de transição. E aqui temos imagens desse momento em que
primeiro-ministro de Assad saía escoltado pelas forças rebeldes. Ele entregou o poder e agora o poder está nas mãos das forças rebeldes que dominaram a capital Damasco, bem como várias outras grandes cidades na Síria. Aqui então ele sai escoltado e entrega o poder para as forças rebeldes. E aqui a gente vê as forças rebeldes esta manhã lá na Síria e a gente vê então que de fato tomaram de conta da cidade de Damasco. E os civis, como dissemos, estão muito satisfeitos com a queda de Assad. E o que nós vemos aqui são prisioneiros que foram libertados pelas forças rebeldes. Assim que a cidade de Damasco foi tomada, os prisioneiros foram libertados e agora estão nas ruas de Damasco. E aqui vemos mais presos que saíram das prisões de Assad e eles estão na rua comemorando a derrocada do regime e agora estão libertos. E esse aqui pergunta o que aconteceu e alguém fala para ele e ele sai muito feliz. Meus amigos, e aqui temos imagens direto do Palácio Presidencial de Bashar al-Assad, que foi tomado pelas forças rebeldes. Essas imagens estão aqui no X e mostram o momento em que as forças rebeldes invadiram o Palácio de Assad. Esse lugar está sendo saqueado. E aqui temos mais imagens desse momento em que as forças rebeldes se aproximavam do Palácio Presidencial e vejam que eles celebram com vários disparos para cima e em seguida começam a entrar nas dependências do palácio, significando então a tomada e queda do ditador sírio Bashar al-Assad. Isso que você vê é o fim de uma era na Síria e o início de um futuro muito incerto ainda. E aqui nessas imagens vemos vários pertences pessoais de Bashar al-Assad sendo saqueados pelos civis. E aqui vemos uma outra pessoa indo embora com alguns pertences, louças. O Palácio Presidencial de Assad, como vocês veem nessas imagens, está sendo totalmente saqueado. E não poderia ser diferente. Durante muitos anos, a dinastia Assad, vamos falar assim, saqueou o povo, deixando na pobreza enquanto tinham uma vida de luxo, típico de ditadores, típico de comunistas. Eles vivem uma vida de luxo enquanto o povo permanece na pobreza. E aí eles começam a catar tudo o que podem, em seguida levam embora. E falando em vida de luxo, essa era a garagem presidencial do ditador Bashar al-Assad, que foi tomada pelas forças rebeldes. Vejam vários veículos de primeira linha, vários veículos de luxo que pertenciam a esse ditador e agora caíram nas mãos dos rebeldes e com certeza já foram totalmente saqueados. E o que vemos aqui são grupos armados na Síria roubando dinheiro do Banco Central. O que eles puderem levar, eles levarão. Vejam aqui então caixas e mais caixas de dinheiro e esse veículo totalmente já cheio dessas caixas contendo muito dinheiro. E aqui nessas imagens a gente vê várias pessoas com sacolas saindo do Banco Central da Síria, que está sendo totalmente saqueado. E essa é uma imagem interessante na Wikipédia, mostrando Bashar al-Assad como o 19º presidente da Síria, com início em 17 de julho do ano 2000 e fim em 8 de dezembro
de 2024, ou seja, hoje. Hoje se encerrou o mandato de Bashar al-Assad. Mas agora, após essa confusão, onde está Assad? Todos estão fazendo essa pergunta. Alguns dizem que ele caiu no avião, outros dizem que ele está em paradeiro desconhecido. Mas vejamos o que diz então aqui o The Times of Israel. Segundo o The Times, a Rússia diz que Assad deixou o cargo e fugiu da Síria, mas paradeiro permanece desconhecido. Segundo consta, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse neste domingo que o presidente sírio Bashar al-Assad deixou o cargo e deixou também o país depois de dar ordens para que haja uma entrega pacífica de poder. No entanto, o ministério não disse onde Assad está agora e disse que a Rússia não participou das negociações em torno de sua saída. Ainda, meus amigos, relatórios anteriores sugeriram que Assad pode ter sido morto em um acidente de avião enquanto tentava fugir do país. Segundo consta o Osint Defender, logo antes da rendição da capital de Damasco pelas forças militares, o presidente sírio Bashar al-Assad embarcou no aeroporto internacional de Damasco com um destino desconhecido e, no caminho, a sua aeronave começou a fazer manobras estranhas e desapareceu do radar. E essa era a rota do avião que supostamente levava Assad. Ele saiu de Damasco com destino a Latakia, mas no meio do caminho apresentou um comportamento muito estranho e passou a realizar várias manobras e em seguida, meus amigos, esse avião começou a cair e sumiu nos radares. Aí a gente vê então os momentos finais. Alguns dizem que Bashar al-Assad estava dentro desse avião, no entanto, até agora não temos nenhuma confirmação desse fato. E aí então o avião some no radar. Pessoal, ainda falaremos e muito aqui nesse canal sobre essa queda do regime de Bashar al-Assad lá na Síria. Então não deixe de ficar ligado aqui nas atualizações. Enquanto isso, lá no leste da Síria, Jerusalém aproveita para destruir vários depósitos de armas de Bashar al-Assad. Também, meus amigos, vale destacar que Jerusalém está realizando vários ataques a depósitos de armas nessa região, nas proximidades do Golã. Aqui, por exemplo, vou clicar nesse míssil, a gente vê um ataque da Força Aérea lá de Jerusalém contra alvos na Síria. Então, Israel está aproveitando e destruindo vários depósitos de armas nessa região no sul da Síria. Mais imagens de ataques de Jerusalém contra alvos e o Mossad confirma dizendo que Israel bombardeou quartéis que eram usados pelo Irã. E o Dr. Eli David postou essa mensagem dizendo o seguinte: o Hamas caiu em um ano, o Hezbollah caiu em um mês, Assad caiu em uma semana, a República Islâmica vai cair em... Então comenta aí embaixo e diga em quanto tempo a República Islâmica, que envolve o Irã, cairá. Me diga aqui embaixo, deixe seu comentário e vamos falar sobre isso. E aqui temos essa imagem mostrando que o Ramadã, o Hezbollah, o Assad caíram, né? E agora chegou então a vez da República Islâmica. Será mesmo? Eu acho que sim. Mas me diga o que você pensa sobre isso. E aqui temos o último que ainda está de pé. Será que ele vai cair? E aqui mais uma imagem que ilustra que praticamente todos aqueles que apertaram a mão do Ayatollah foram eliminados. Será que chegou então a vez de Bashar al-Assad? E o Dr. Eli David postou essa imagem dizendo que esse homem sozinho, que está aqui na foto, que é Sinwar, que era um dos líderes do Ramadã, sozinho, após mandar invadir Israel, causou
a destruição do Ramadã, Gaza e o delírio de 2 estados. Também destruiu o Hezbollah e eliminou a sua liderança. Também destruiu as instalações petrolíferas dos Houthis e as defesas aéreas do Irã. E culminou no fim do regime de Assad. E ele diz o seguinte: e ele descanse em pedaços. Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!